Oi, meu nome é Lives e os meus cabelos foram raspados para eu não poder me comunicar com a minha espécie. Acho que pela caracterização dá pra saber sobre qual filme estaremos falando hoje, certo? Eu vi o Cellbit na live do Oscar e eu meio que não resisti me fantasiar de Bugônia pra fazer o vídeo de hoje. Mas eu já tô me arrependendo amargamente porque meu dente tá parecendo muito amarelo por causa da base branca, só que ele não é amarelo desse jeito. Mas enfim, esse vai ser o último vídeo dos filmes de premiação. Eu tinha até pensado em fazer de Fórmula 1, só que esse filme é uma bosta absoluta e eu não tô afim de fazer vídeo sobre ele, então o último vai ser sobre Bugônia. Vai ser o mesmo formato dos outros vídeos de premiação, onde eu vou falar de história, premiações, opiniões que eu li na internet e as minhas opiniões. Então, sem mais enrolações, vamos nessa, porque eu tô com vergonha de ficar com essa maquiagem por muito tempo. Dois primos conspiracionistas decidem sequestrar a CEO de uma Big Pharma. E eles acreditam piamente que ela é um alienígena do planeta Andrômeda e que ela vai destruir o planeta Terra. Quando eu fui assistir o filme, eu só sabia dessa premissa inicial e eu não sabia que o filme, na verdade, é um remake de um filme coreano de 2002 chamado Save the Green Planet, que eu assisti hoje mesmo pra poder gravar esse vídeo. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. Nossa, eu tô me sentindo o Humpty Dumpty, o Labirinto de Ordem Paranormal. Eu tô sentindo essa vibe careca, só que eu sou muito cabeça de ovo. Nossa, meu é muito torto. Mas enfim, eu achei essa premissa muito interessante porque a gente vive numa constante conspiração. Eu lembro de crescer assistindo vídeos no YouTube sobre os Illuminati e os reptilianos. Eu pessoalmente nunca acreditei nessas teorias da conspiração, mas eu sei que tem muita gente que acreditou. Então eu acho legal esse filme mostrar como essas conspirações afetam negativamente a vida das pessoas. Yorgos Lanthimos acertando de novo, né? O Divo não erra nunca. Sobre premiações, meio que já passaram todas, né? O Oscar foi domingo passado. E teoricamente os últimos dois filmes que faltava eu falar era Bugônia e Fórmula 1, só que eu me recuso a falar de Fórmula 1. Eu não sei nem como foi nominado a melhor filme. Então no lugar dele ficou Foi Apenas um Acidente, porque eu acho que deveria ter sido nominado no lugar. Voltando a falar de premiações. Ao longo da temporada, o filme foi bem aclamado, ele ganhou várias nominações em várias premiações diferentes. Só que foi um péssimo ano para Bugônia ter sido lançado. Se tivesse sido lançado em qualquer outro momento, talvez daria melhor nas premiações. Porque tiveram filmes que se destacaram mais. E não tô falando isso pra desmerecer Bugônia, até porque eu gostei de Bugônia. Eu dei 4 estrelas pra ele no Letterboxd, então se você tiver curioso pra saber o que eu acho dos filmes assim que eu assisto eles, me segue no Letterboxd. E uma última coisa que eu preciso dizer é justiça por Jesse Plemons. Gente, o que aquele homem fez naquele filme tinha que ter sido melhor reconhecido. Eu vi ele nomeado a melhor ator em pouquíssimas premiações. Comparado a outros filmes, como O Agente Secreto e Pecadores, não acho que ele merecia ganhar melhor ator. Mas pelo menos uma nomeação ele merecia. E se vocês quiserem saber o que eu achei do Oscar, vai no meu Instagram /TikTok que eu postei um vídeo com as minhas reações lá. E para premiações é isso. Para as opiniões da internet, dessa vez a maioria que eu li foram no Letterboxd, porque é mais fácil de filtrar ali as opiniões negativas, porque no caso desse filme foi um filme que eu gostei. Por exemplo, no vídeo de Marte Supreme eu fiquei procurando crítica boa, porque eu não gostei do filme. Mas enfim, voltando. Primeira coisa que eu li, e que até um certo ponto eu concordo, mas a partir de um certo ponto eu acho que tenho minhas argumentações, não tinha por que ter tanta cena de tortura com uma personagem feminina.
E realmente, isso é algo que é muito pesado, principalmente no momento que a gente está vivendo, por exemplo, no Brasil, mas no mundo todo, em que os casos de feminicídio vêm se elevando a cada dia. E é muito pesado você ver uma cena como aquela da eletrocução da Michelle, onde você vê o rosto dela e você vê ela gritando, e é muito pesado. Porque, por exemplo, no material original, né, que é o Save the Green Planet, é um negócio bem mais sutil. Tipo, ainda são mostradas algumas cenas de tortura, mas são planos mais curtos, ou às vezes nem mostra mais a reação do cara que tá cometendo essas torturas. E até aí eu acho isso um argumento válido. Mas eu prefiro 1000 vezes que seja uma vilã alienígena do que uma namorada que vive em função do namorado psicopata, que nem é no filme original. A personagem da Suni, acho que é o nome dela, ela basicamente vive em função do cara, que eu esqueci o nome dele, mas que teoricamente é o personagem ali do Jesse Plemons. Então eu prefiro 1000 vezes uma Michelle do que uma coitada de uma Suni, que é feita de gato e sapato. A partir do momento que ela não é mais útil, ela é despejada, e aí ela volta pra salvar o cara e morre. Então, assim, essa é a minha opinião nessa situação. Li uma galera também falando que o final é nada a ver. Só que muita gente não sabe que Bugônia é um remake de um filme de 2002. E eu acho que faz completo sentido. Porque essas teorias de os aliens, os reptilianos, os Illuminates estão em posições de poder e dominando o mundo existem há muito tempo. Inclusive, esse negócio de teoria da conspiração começou com o antissemitismo, onde as pessoas juravam de pé junto que eram os judeus que estavam dominando o mundo e que tudo de ruim acontecia por causa dos judeus. Então aí a gente entende também o porquê é tão perigoso esse papo de teoria da conspiração. E um negócio que as pessoas falaram do final ser nada a ver é da Michelle ter voltado ali pra nave dela e os caralho, mas isso também tá no filme original. E está no filme original os andromedanos literalmente explodindo a Terra. Então acho que se você conhecer o material original, você não vai falar isso. Que na época que eu assisti Bugônia, eu não conheci o material original e eu ainda assim achei o final interessante. Uma outra coisa que eu li foi que acharam a crítica social ali do filme muito rasa e muito ruim. Só que eu acho que, na verdade, não existe uma única crítica no filme, e é isso que torna ele tão interessante. Porque se fosse uma única crítica, faria muito sentido. Se fosse, por exemplo, uma crítica única às Big Pharmas, seria interessante deixar ela mais forte. Mas é uma crítica às Big Pharmas, é uma crítica ao sistema de produção capitalista, é uma crítica ao conspiracionismo e é uma crítica ao abuso de poder. Então, acho muito mais foda ele ficar colocando essas pitadas de crítica ao longo da obra pra gente entender a amplitude da situação, do que falar Big Pharma é ruim. E outra coisa que eu li foi que o filme é parado, maçante e difícil de engolir. Tem certeza que você assistiu o mesmo filme que eu? Se você conhece um pouco do trabalho do Yorgos Lanthimos, você sabe que o cara tem uma tendência a fazer filme parado. Só que desde Pobres Criaturas isso vem mudando. Quando você vê os filmes mais velhos dele, aí beleza, faz sentido. Mas esse filme é tudo menos parado. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Seja o sequestro, sejam as torturas que a Michelle tá sofrendo, sejam o preparo que os personagens estão fazendo ali para cometer aquelas torturas, seja o dia a dia dessas personagens. Então sempre tem alguma coisa acontecendo e a gente sempre descobre algo novo. E eu, pelo menos, acho isso muito interessante. Não vou falar que é um filme que não tem defeitos, porque tem. Por exemplo, eu acho que o papo da mãe ali, do personagem, apareceu muito tarde no filme. Eu acho que já deveria ter aparecido antes. Por mais que a gente entenda que ele é um cara recluso, que vive sem família, a gente não sabe exatamente o porquê. Mas a gente tem algumas dicas levadas aí por aqueles flashbacks em preto e branco que eu adoro e eu vou falar mais sobre daqui a pouco. Agora vamos para as minhas opiniões. Uma coisa que eu tenho que dizer de primeira, assim, já, é que eu gostei mais de Save the Green Planet do que de Bugônia.
E eu não falo isso pra criticar o filme, até porque eu sou super fã do Yorgos Lanthimos, eu gosto muito da Emma Stone, eu gosto muito do Jesse Plemons. Mas eu acho que o Save the Green Planet tem um toquezinho que o Bugonia não tem. É um filme meio trash, é um filme meio camp, e é isso que faz ele ser mais divertido. Ultimamente, os filmes, principalmente os que têm entrado nas grandes premiações, nos grandes circuitos de premiações, é esse negócio do cinema elevado, onde tudo precisa ser intelectual. Só que às vezes as coisas podem só ser toscas e é isso que torna elas divertidas. Não tô dizendo que Save the Green Planet é tosco, mas a forma exagerada com que os personagens interpretam, a forma que os cenários são construídos, principalmente o cenário do laboratório ali do personagem principal. Então eu gosto muito dessa estética mais trash aí que foi criada nesse filme. E claro, dá pra entender que existem diferenças nos períodos em que os filmes foram feitos, né? Porque o primeiro foi em 2002 e o segundo foi em 2025. E esteticamente isso vai trazer certas diferenças. Mas eu acho que existe uma essência estética da obra original que eu gosto muito que não está presente em Bugonia. E isso não necessariamente é negativo em todos os aspectos, porque o que eu vou falar agora é uma outra coisa que eu gosto muito, que é a estética meio surrealista do Yorgos Lanthimos. Como eu já disse, eu sou fã do cara. E a forma que ele usa cenas em preto e branco, lentes diferentes, composições surrealistas, eu acho que isso traz um toque a mais para a história. Porque em Save the Green Planet, os flashbacks são como se fossem flashbacks mesmo, onde o personagem tá vendo aquelas memórias dele exatamente da forma em que elas aconteceram. E em Bugonia acontece um negócio meio diferente. A gente vê os flashbacks do personagem do Jesse Plemons e a gente vê elementos meio oníricos neles. E aí a gente não sabe dizer se realmente são flashbacks ou se são sonhos que ele teve. Por exemplo, aquela parte onde ele tá novinho enfrentando a Michelle segurando a mãe dele por uma cordinha que tá flutuando. E eu adoro esses elementos que o Yorgos traz para as obras dele. E querendo ou não, eu achei o filme uma ótima adaptação do material original. Porque em um existe a estética trash, no outro existe uma estética meio onírica. E eu acho que cada uma delas tem uma essência importante pro período e pro tipo da obra que foi feita. E agora vamos para as atuações. Como eu já disse, eu acho que Jesse Plemons merecia pelo menos uma nominação a melhor ator, assim como a Emma Stone teve. A Emma Stone é uma atriz extremamente aclamada, talentosíssima. Só que nesse filme, o Jesse Plemons atuou tanto. E eu já gosto muito dele desde The Power of the Dog, que foi um outro filme que participou de circuito de premiações há alguns anos atrás, nem lembro qual ano que foi. E eu tava gostando de acompanhar ele desde ali. Mas quando chegou nesse filme, bicho, eu não tava pronta pro nível de interpretação do Caba. Foi primoroso. E a Emma, como Michelle, nem se fala, né? A mulher é boa em tudo que ela faz mesmo. E por fim, eu achei Bugonia um filme extremamente inteligente, extremamente atual. Porque no o material original, né, ele é meio conspiracionista de revistinha, sabe? Então, tipo, aquelas revistas Recreio que a gente lia quando era criança. Inclusive, saudade de ler uma Recreio. Mas esse tipo de material, sabe? E eu achei que em Bugonia isso evoluiu para um negócio que a gente está vendo na internet. Porque, beleza, em 2002 existia internet, só que não era do jeito que é agora. E eu acho que o filme capturou de uma forma maravilhosa como isso acontece na atualidade. E como esse tipo de conspiração aluga um triplex na mente das pessoas. O cara tava literalmente modelando em 3D como que era a nave dos andromedanos. Tipo, o cara tava dedicado ali na situação. E eu acho muito interessante como o filme dá certas sacadas ao longo dele para situações aí que acontecem, que a gente vê na atualidade. Por exemplo, quando vai passar aquele cardzinho falando quanto tempo falta para o eclipse lunar, a Terra aparece plana. O Yorgos Lanthimos, nesse filme, canoniza a Terra plana, que é algo que a gente vê sendo falado na internet há muitos anos. A minha mãe, coitada dela, só foi reparar, tipo, no último card. Tipo, falta poucas horas pro eclipse lunar. Aí a minha mãe, meu Deus, a Terra é plana! E eu achei isso muito divertido. Eu achei divertido ele falar mais sobre as abelhas, porque no filme original existe o negócio das abelhas ali, mas no remake eu gostei muito porque
Atualmente, há alguns anos, a gente vem falando sobre a importância das abelhas e sobre como elas estão entrando em extinção e sobre como isso vai impactar o meio ambiente. Então, eu achei uma sacadinha legal para datar um pouco o filme, sabe? E às vezes é meio ruim ter um filme datado. Mas nessa situação, quando a gente tá falando de um tipo específico de pessoa que convive na internet, eu acho importante. Mas enfim, foram essas as minhas opiniões, os meus takes sobre Bugônia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir e se inscrever se você não for inscrito ainda. Compartilhe o vídeo com quem você sabe que gosta ou não gosta de Bugônia. E deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu cubra aqui no canal, porque eu já não vou mais falar de Oscar. Me segue nas minhas redes sociais para acompanhar os TikToks, Reels que eu tô postando recentemente. Sempre tô colocando algumas curiosidades interessantes por lá. Então, se você gosta de cinema, é este lugar para estar. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!